Existe um ponto no planeta onde a água deixa de ser apenas um recurso natural e passa a se tornar poder absoluto. Não é petróleo, não é tecnologia, é algo muito mais básico, a água. E é exatamente esse recurso que está no centro de um dos projetos mais ambiciosos já concebidos pela engenharia moderna, nas profundezas do Himalaia, em uma região remota do Tibete. A China está construindo algo que à primeira vista parece apenas uma barragem, mas não é apenas isso. É uma estrutura capaz de alterar o fluxo de um dos rios mais importantes da Ásia. Uma obra que pode impactar centenas de milhões de pessoas e que levanta uma pergunta desconfortável: e se a água se tornar uma arma geopolítica? Porque quando um país controla a nascente de um rio, ele não controla apenas a água. Ele controla o futuro de nações inteiras. Se você percebe que recursos naturais podem se transformar em instrumentos de poder, escreve nos comentários energia. Porque o que está sendo construído no alto das montanhas pode redefinir completamente o equilíbrio global. Durante décadas, a China já demonstrou sua capacidade de executar projetos de escala quase inacreditável. O exemplo mais conhecido é a barragem de Três Gargantas, uma estrutura tão grande que chegou a ser associada a impactos mensuráveis na rotação da Terra. Uma obra que gera energia suficiente para abastecer dezenas de milhões de residências todos os anos. Mas mesmo esse gigante pode ser apenas o começo, porque agora a China está mirando algo ainda maior. No rio Yarlung Tsangpo, localizado no Tibete, existe um fenômeno geográfico raro. O rio percorre o planalto por centenas de quilômetros até que em determinado ponto faz uma curva extrema e despenca cerca de 2.000 metros em uma distância relativamente curta, criando o que muitos consideram o maior potencial hidrelétrico natural do planeta. E é exatamente ali que esse novo projeto está sendo construído. As obras começaram em uma região extremamente isolada, com clima severo, relevo instável e desafios técnicos gigantescos. E isso não é aleatório. Locais estratégicos são escolhidos com precisão, porque estamos falando de uma capacidade instalada de cerca de 60 gigawatts e uma produção anual estimada em aproximadamente 300 bilhões de quilowatts-hora. Um volume de energia maior do que o consumo anual de países inteiros e superior à própria barragem de Três Gargantas. O investimento também chama atenção. Algo em torno de 160 bilhões de dólares. Mas o ponto mais importante não é o tamanho, é o funcionamento. Porque ao invés de apenas represar o rio, o projeto desvia o fluxo da água por túneis subterrâneos gigantescos, reconstruindo o caminho do rio por dentro das montanhas e permitindo controle total sobre o fluxo. Isso significa que a água deixa de seguir apenas o curso natural e passa a seguir um caminho planejado e gerenciado. E quando você controla o fluxo da água, você controla muito mais do que energia. Porque esse rio não termina na China. Ele segue para a Índia, onde passa a ser chamado de Brahmaputra e depois continua até Bangladesh, sustentando milhões de pessoas ao longo do caminho, agricultura, consumo, economia. Ecossistemas inteiros dependem desse fluxo. E é exatamente isso que torna esse projeto tão sensível. Porque quando a nascente está sob controle de um único país, tudo que vem depois pode ser influenciado. Isso transforma essa obra em uma questão geopolítica direta. Ainda mais considerando que a região é altamente instável em termos geológicos, com risco de terremotos de grande magnitude, o que aumenta ainda mais a complexidade e o impacto potencial. O que essa barragem revela vai muito além da engenharia. Ela mostra uma mudança silenciosa na forma como o poder global está sendo construído.
Durante muito tempo, o domínio esteve associado a petróleo, território ou força militar. Mas agora um novo tipo de poder começa a ganhar destaque: o controle da água. Porque, diferente de outros recursos, ela não pode ser substituída. Não pode ser fabricada em escala suficiente, não pode ser ignorada. Sem água não existe agricultura. Sem agricultura não existe alimento. E sem alimento não existe estabilidade. E isso transforma rios internacionais em ativos estratégicos, onde quem controla ganha influência direta sobre outras nações. E é exatamente isso que começa a se desenhar. Agora a pergunta deixa de ser técnica e passa a ser estratégica. Você acredita que esse projeto é apenas sobre geração de energia? Ou existe um jogo de poder muito maior acontecendo nos bastidores? Porque quando a infraestrutura começa a influenciar relações entre países, ela deixa de ser apenas engenharia e passa a ser geopolítica. Se essa análise te fez enxergar além do óbvio, deixa seu like. Se inscreve para acompanhar os próximos conteúdos e compartilha esse vídeo com quem precisa entender como o mundo realmente está mudando. Porque o que está sendo construído hoje pode definir o amanhã. Agora a pergunta não é mais apenas técnica, ela é estratégica. Você acredita que esse projeto é apenas sobre geração de energia? Ou existe um jogo de poder muito maior acontecendo nos bastidores? Porque quando a infraestrutura começa a influenciar relações entre países, ela deixa de ser apenas engenharia e passa a ser geopolítica. Se essa análise te ajudou a enxergar além do óbvio, deixe seu like. Se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender como o mundo realmente está mudando. Aqui, a análise vai além da superfície.